e já agradeço. Nós fomos recebidos muito bem e eu tinha prazer, então, realmente, para estar aqui hoje à tarde e ter uma boa conversa. Agradeço. Vamos fazer um tour pelo sino de Dort. Já vou dizer, então, deixa-me... Dort em defesa da fé, o sino de Dort, 1618, 1619. Eu coloquei 5 pontos e já fez 5 palestras sobre esses pontos. Então agora eu tenho que realmente ser bem resumido. Mas eu vou tocar o lado político de Dort, o lado teológico, o lado eclesiástico. Eu vou falar um pouquinho sobre arminianismo, que recentemente então está aparecendo fortemente então aqui no Brasil. E a teologia de Dort eu acho que eu nem vou chegar lá, mas vamos ver, talvez com boa sorte. Vamos então fazer uma viagem para dentro da história. Nós vamos para Brasil, nos anos Anno Domini 1635. Brasil, como foi visto pelos olhos dos grandes pintores flamengos, Albert Eckhout e Franz Post. Nós chegamos então ao Brasil holandês, a época de Maurício de Nassau, que estava aqui em 1632 e 1654. Então a minha pergunta é: qual é a relação, a conexão entre esses brasileiros famosos que foram pintados naquela época do século XVII e o sínodo de Dort? Existe uma relação entre o sínodo de Dort e a invasão dos holandeses no território brasileiro? Eu já posso dizer, a resposta é sim. O Brasil estava sendo ocupado pelos portugueses e Portugal estava sob o domínio de Espanha no início do século XVII. E a Espanha estava em guerra com os Países Baixos. O sínodo de Dort, então, aconteceu nos anos 1618 e 1619, no meio da Guerra de 80 anos, a guerra entre os Países Baixos e Espanha. A guerra começou em 1568 e terminou em 1648. A Holanda teve várias vitórias contra a Espanha, tanto na terra como também no mar, e a Espanha queria uma trégua. E houve uma trégua de 12 anos, de 1609 até 1621, e durante essa trégua as armas silenciaram, mas os escritos se multiplicaram. Houve uma grande guerra espiritual por escrito entre os, eu chamo, criptocatólicos, que são os remonstrantes. Depois eu vou tentar explicar isso. Os criptocatólicos e os reformados. E essas discussões entre os dois grupos eram tão fortes que o país quase entrou numa guerra civil. O príncipe de nação, não é Maurício de Nassau que estava aqui, mas o príncipe de nação prendeu os líderes dos remonstrantes e insistiu que um sínodo fosse convocado para resolver a questão teológica entre os remonstrantes e os reformados. E preste atenção, porque nós vivemos nos anos depois do Concílio Tridentino, que houve em 1545, 1563, que começou
a Contra-Reforma. Nós estamos na época da Contra-Reforma. A Contra-Reforma, então, foi uma guerra espiritual. O Concílio Católico, então, queria reconquistar as terras e os povos perdidos. Teve guerra na França. A guerra entre a Espanha, que era católica, e Holanda, que era calvinista. E em 1618, no mesmo ano que o sínodo começou também a Guerra dos 30 Anos em Alemanha, contra os luteranos e contra o Palatinato, que era calvinista. Os remonstrantes, naquela época, então os remonstrantes, os criptocatólicos, pregaram paz e tolerância. Paz com os católicos e tolerância para a Igreja Católica para ter os seus cultos. Só que os reformados não queriam, porque eles já sofreram bastante sob o domínio da Igreja Católica. E, especialmente, eles nunca experimentaram tolerância, mas repressão do lado da Igreja Católica e as perseguições. Então, eles queriam estar livres, os holandeses queriam estar livres para cultuar a Deus de acordo com as Escrituras. Então, o único caminho que eles podiam observar, porque imagine, 2 meses antes do sínodo, começou a Guerra dos 30 Anos. E foi sangrenta. Certo. Para mim, às vezes, a concordância dessas coisinhas, sangrenta. Foi sangrenta mesmo. E então, os reformados, eles só tinham um caminho para realmente estar livre. Não o caminho de tolerância, mas realmente se preparar para a guerra que ia começar, com certeza, depois da trégua, 1621. Eles decidiram atacar a Espanha nas suas colônias, porque assim a Espanha não poderia mais bancar a guerra contra os holandeses. Uma guerra que custava muito dinheiro e esse dinheiro veio das Américas. Então, houve uma luta com as armas no mar e uma luta na igreja. O exército da Papa era a Companhia de Jesus, a Sociedade dos Jesuítas. Os jesuítas, nós sabemos, porque isso até foi tratado no Concílio Tridentino, os jesuítas foram os missionários que foram enviados para a Holanda. A milícia da Contra-Reforma. E 2 líderes dos jesuítas merecem a atenção. O primeiro é Luís de Molina e o outro é Belarmínio. Hoje em dia, faz alguns meses que hoje em dia nós sabemos que existem ligações entre a teologia de Molina e Jacó Armínio. E os delegados de Dort já sabiam que existia uma conexão entre os remonstrantes e Belarmínio, outro jesuíta. A teologia dos jesuítas, então, parece muito com a teologia de Armínio, especialmente ensinando o livre-arbítrio e o homem pode resistir à graça de Deus. Então, por isso, eu chamo então os remonstrantes, neste momento, os criptocatólicos. Aqui tem um artigo que realmente faz pouco tempo que foi publicado, o impacto de Luís de Molina, jesuíta, sobre Jacó Armínio. É uma área que ainda deve ser investigado mais, mas é realmente interessante para observar. Só para mostrar como era a situação, então, na Europa, no século XVI, XVII,
Não tem luz, né? Tem luz, não. Ok. Não. Tem as partes que são rochas, sim, é? Que dá para ver. Não posso chegar ali. Tem Suíça, lá no norte tem Holanda, Noruega e Suécia e Alemanha é luterana, Escócia calvinista, Inglaterra anglicana e tudo que é amarelo é a Igreja Católica. França tem manchas roxas, porque Calvino estava enviando muitos missionários para dentro, muitos pastores para dentro de França, para conseguir reformar também a França. Então, Holanda estava sob domínio de Espanha e houve uma guerra então entre os espanhóis e os holandeses. E Inglaterra, você pode ver, estava bem interessado. O papel do rei de Inglaterra era para apoiar os reformados na Holanda, porque ele queria um aliado lá no norte que ia também ajudar na hegemonia de França. Então tem muito político. Eu não posso entrar em todos os detalhes, mas em todo caso, a trégua acabou, 1621, e no mesmo ano, os holandeses invadiram Bahia, em 1621. Não durou muito tempo, eles foram expulsos, eu acho que no mesmo ano, mas nós sabemos que eles voltaram em 1630 e ficaram até 1654. Por quê? Como eu já disse, eles queriam realmente cortar a linha de finanças de Espanha. Em 1628, um amiral dos holandeses pegou uma flotilha de Espanha que estava cheia de prata. Cheia de prata, foi uma festa. Eu acho que ele pegou mais do que 12 milhões de florins. Naquela época era realmente... E foi um grande ato, porque os espanhóis, quando eles estavam observando que eles estavam perdendo, queriam realmente afundar os navios. Então ele conseguiu pegar os navios, tudo, e levar para a Holanda. Eu não pode imaginar que festa foi isso. E que... para a Espanha, realmente, então, perder muito dinheiro. Certo, vamos voltar para o Sínodo de Dort, 1618 e 19. É um sínodo internacional. Quer dizer, um sínodo das igrejas de Holanda, mas com delegados internacionais de outros países. Eu vou tentar... se posso explicar. Nesse lado, bem atrás, você pode ver que tem um balcão. Lá estavam os delegados de Inglaterra, da igreja anglicana. Tinha um bispo. E, então, ele tinha um papel muito importante durante o sínodo. Ele foi bem respeitado. Pouco antes disso, você pode ver os bancos vazios. Eram os bancos para os delegados de França, as igrejas reformadas de França, que não chegaram porque o rei, a Guerra dos 30 anos já começou, e o rei diz, vocês não vão para lá, fica aqui neste país. Por isso, eles deixaram os bancos vazios para realmente honrar os delegados de França. Mais para cá, você vai ter, então, os delegados de Suíça, de Hessen, Alemanha, e de Bremen, Alemanha também.
Mais para cá, tem também os delegados do exterior de Nassau, Alemanha, Genebra, que tem uma posição especial, que foi convidado também, e de Emden, é uma cidade de fugitivos lá na Alemanha. Tem os bancos lá atrás, e neste lado, o lado direito, então, tem lá em frente, tem os delegados das igrejas francesas fugitivas na Holanda. Muitos franceses fugiram e começaram igrejas fugitivas na Holanda. Eles também foram convidados. E depois você tem os delegados das igrejas holandesas, de vários estados. Vamos para esse lado. Ainda as duas fileiras são delegados dos estados, das igrejas dos estados, e atrás, bem atrás, no final, tem os professores. E outro grupo de pessoas são os políticos. Políticos delegados do governo holandês. Você pode se perguntar, o que eles estão fazendo ali? Não é uma reunião eclesiástica? Certo? Sim. Então, eles não, entraram na discussão, mas foram eles que estavam bancando tudo. E eles querem realmente, o governo, e o príncipe de Nassau queria que esse caso seria tratado e resolvido. Ele estava lá realmente para supervisionar a situação, considerando que eles estão pagando, e foi bom que ele estava lá, porque os remonstrantes que estão no meio, tem uma grande mesa no meio, você pode ver, são os remonstrantes. Ah, ótimo. Aqui, a mesa dos remonstrantes, que não estavam lá como delegados, mas como réus. Depois vou falar um pouco mais. E aqui você tem a mesa do sínodo, e o homem mais importante era Bogerman, João Bogerman, com a barba enorme. Parece que ele tinha a maior barba do concílio, eles disseram. Então, um sínodo internacional, ou vamos dizer holandês, mas com aspecto internacional. Eu posso dizer, foi um fenômeno único no século XVII, porque eu não estou com certeza, mas o sínodo de Westminster era internacional? Sim? Então, não posso mais usar a palavra único. Mas, naquele momento, era. A situação também era séria. As igrejas reformadas precisavam de ajuda. Quase uma guerra civil na Holanda, criptocatólicos remonstrantes contra reformados, e a Guerra dos 30 anos começou. Católicos contra protestantes. Os delegados do Palatinato, que estavam lá, não podiam mais voltar para casa, porque estava sendo atacado pelos exércitos de França. Tem motivo eclesiástico, queria fortalecer as igrejas reformadas na Holanda. Motivo político, proteger e manter um aliado reformado no norte da Europa, especialmente Inglaterra, tinha esse objetivo. Motivo ecumênico, fortalecer a fé da reforma em Europa. A igreja, nós confessamos, a igreja católica, então não somente a igreja não é holandesa, mas então é espalhado em vários países. E assim a igreja católica é a fé reformada de todas as igrejas reformadas. Então, por isso eles convidaram então delegados do exterior para ajudar. Como já disse, os participantes do sínodo, já tentei explicar, Inglaterra, França, que não estava, Suíça, Genebra, Palatinato, Essen, Emden, Bremen, Nassau, são cidades ou estados em Alemanha que era calvinista.
tinha os delegados dos concílios estaduais das 7 províncias, os delegados das igrejas francesas na Holanda, os professores das universidades e os delegados políticos dos estados. Assim é o sínodo de Dort composto. Alguma coisa sobre a agenda do sínodo. O mais importante realmente era para confirmar e revisar as confissões. Já tinha a confissão belga e o catecismo de Heidelberg. E nos anos antes do sínodo, os remonstrantes já criticaram muito tanto a confissão belga como também o catecismo de Heidelberg. Então, e sempre os reformados, as igrejas perguntaram: vocês querem o quê? Querem mudar então as nossas confissões? E querem mudar como? Mas nunca queriam dar uma resposta. Porque disseram: não, nós queremos uma conferência, nós queremos tratar esse assunto numa conferência, onde nós podemos falar sobre essas coisas. E as igrejas disseram: não, porque as confissões são das igrejas. E é a nossa fé, que é baseada na palavra de Deus. Então, você chega com objeções claras contra essas confissões e nós podemos tratar. Mas nós não vamos só discutir. Então, eles, nesse sínodo, onde os delegados do exterior estavam presentes também, queria receber a confirmação das igrejas no exterior que as confissões refletem a doutrina das Sagradas Escrituras. E realmente as igrejas no exterior, até então os delegados de Inglaterra, a igreja anglicana, que não tinha essas confissões, mas disseram também: essas confissões refletem a palavra de Deus. E então também rejeitaram as críticas dos remonstrantes, que queriam então revisar as confissões. Eles apresentaram uma lista de correções, mas não foram consideradas fundamentais. E na última conferência que nós tivemos, o professor Don Cinema até nos ensinou que os delegados do Palatinato, que originalmente é autor da Catecismo de Heidelberg, receberam todas as informações e deram uma resposta, eu acho que de mais do que 80 páginas. Eu nunca ouvi falar sobre isso. Eu vou investigar. Eu acho muito interessante. Mas nós sabemos as conclusões. As listas de correções não eram fundamentais. Então, o resultado final das discussões era a clareza sobre a doutrina da igreja, união na fé entre as igrejas na Holanda e também a união na fé junto com as igrejas no exterior, o que era muito importante naquele momento, porque eles estavam sendo atacados fisicamente, mas também espiritualmente, então devia realmente resistir, lutar e mostrar união. Outra parte da agenda, então, era julgar a questão dos remonstrantes. Uma questão que dividia o país, como já disse, quase uma guerra civil. E tudo começou com a remonstrante, uma remonstrância, que quer dizer a reclamação. Para comemorar, nós editamos, então, um livrinho que se chama Os Cânones de Dort. E tem várias edições dos cânones de Dort, já também em português, aqui no Brasil, mas nós colocamos, então, a remonstrância de 1610 e também a contra-remonstrância de 1611. Assim que você pode notar um pouco mais da história. A remonstrância foi escrita pelos amigos, alunos de Armínio, e deixe-me, neste ponto, dizer alguma coisa. Armínio é uma coisa, é uma pessoa. Os alunos, os remonstrantes, é outro grupo. Eu aprendi, lendo a literatura, que não tudo o que Armínio ensinou, Armínio ainda morreu como pastor das igrejas reformadas.
Ele, por exemplo, ele confessou o pecado original. Os remonstrantes iam uma passa a mais. Não confessaram mais o pecado original, ensinaram o livre-arbítrio, o homem pode resistir à graça de Deus, a obra de Deus, pelo poder do Espírito Santo. Então, estava realmente a soberania de Deus está influenciando toda a doutrina da igreja. Armínio semeou, mas como quase sempre, os alunos são mais rigorosos do que o mestre. E isso aconteceu aqui também. Armínio foi professor em Leiden, ele morreu em 1609, certo? A remonstrância foi em 1610. Ele teve discussões com Francisco Romaros, outro professor, foi na época de 1601 a 1609. Então, logo no início. As ideias de Armínio parecem muito com as de Molina, um dos grandes teólogos dos jesuítas. E nós sabemos, para mim foi, eu realmente não sabia, mas nos anos 90 do século XVI, já houve as mesmas discussões sobre eleição, predestinação, sobre a graça de Deus, sobre a resistência à graça de Deus. Já houve as mesmas discussões dentro da Igreja Católica. Por um lado, os dominicanos, por outro lado, os jesuítas. E essas discussões foi até 1603. Naquele momento, o Papa disse, acabou. Não resolveram a questão e não podia mais falar sobre esse assunto, porque ele já notou que isso ia dividir a igreja. Então, já estava alguma coisa no ar. Então, Molina e o Bellarmínio, que foram os grandes teólogos que começaram com isso, depois não podemos ver que Armínio, e esse artigo realmente prova isso, que Jacó Armínio, então, aprendeu muitas coisas de Molino e começou a ensinar isso. E os nossos os teólogos das igrejas reformadas, e também da igreja de Inglaterra, eles notaram isso. Se você está lendo a ata do sínodo, você pode ver que regularmente, então, os delegados estão dizendo, olha, esses ensinos do Bellarmínio, que estão ensinados neste momento nas igrejas, para nós, às vezes, é um pouco mais difícil, mas eles viviam numa época, acabaram de sair da igreja de Roma e realmente fundaram as suas igrejas protestantes, os assuntos eram muito sensíveis. E eles não precisam, às vezes você precisa uma meia palavra para saber, você quer isso? E assim eu acho que funcionava também naquela época. Então, por isso, reagiram fortemente. Então, a posição dos remonstrantes, então eles estão eu não prefiro então não falar sobre arminianos, sei que essa palavra já é muito mais normal. Mas, para mim, arminianos, então, quem concorda completamente com o ensino de Armínio? Os remonstrantes, então, são mais rigorosos neste ponto. Eu chamo os remonstrantes, criptocatólicos. Então, são eles que subscreveram uma remonstrância de 1610. Eles estavam presentes do sínodo, mas não como delegados, eles eram réus. O sínodo chamou eles, porque, então, tinha várias perguntas. Eles sempre ficaram um pouco nas nuvens. Não queriam falar diretamente, então, o que eles estavam pensando, o que eles queriam ensinar. Então, o sínodo diz, vem para cá e nós queremos realmente ouvir de vocês o que vocês querem. Diga. Então, os remonstrantes atrapalharam as sessões, queriam influenciar a agenda, queriam criar uma divisão entre... Agora eu tenho que usar supralapsarianos e infralapsarianos. É muito difícil para realmente encontrar outras palavras, mas falando sobre a predestinação,
Então, tem dentro das igrejas reformadas, tem mais ou menos 2 grupos. Um grupo que, se eu vou usar a terminologia, um grupo que está dizendo, que está realmente raciocinando desse jeito, Deus, antes de tudo, fez o seu plano de predestinação. E tudo, então, já foi definido. E assim, tudo se desenvolveu. Com a consequência que o perigo é que você vai dizer, então, se Deus fez tudo, já antes disso, então, quer dizer que também o pecado estava no plano de Deus? E como? Deus quis o pecado? As igrejas reformadas sempre disseram, não pode dizer isso. Deus não é autor do pecado. Isso seria uma blasfêmia para dizer isso. Os infra, eles, como dizer, os supra são mais teólogos sistemáticos. Os infra, então, eles leem a Bíblia e vejam que depois da queda, Deus chegou com a sua promessa de salvação. Eles dizem, você tem que ler a Bíblia assim e você tem que realmente pensar sobre a predestinação de acordo com a Bíblia revela as coisas. Não posso entrar, infelizmente, em 45 minutos. A remonstrância. Se você vai ler, eu não vou ler neste momento, mas se você vai ler, você vai pensar, qual o problema? Isso soa muito bem, isso soa bem reformado. Eu acho que quase a maioria poderia, lendo isso, dizer que Deus, por um decreto eterno e imutável em Cristo, antes que o mundo existisse, determinou eleger dentre a raça caída e pecadora para a vida eterna aqueles que, através de sua graça, creem em Jesus Cristo e perseveraram na fé e obediência, e que, opostamente, resolveu rejeitar os inversos e descrentes para a condenação eterna. João 3:36, certo? Você pode ler de 2 maneiras. Ler o que está escrito e ler o que não está escrito. Na Holanda temos uma expressão, tem uma pequena serpente na grama, que você quase não pode ver, mas se você pisa, vai te morder. Por isso, em número 4, eu deixei algumas coisas em vermelho, só para mostrar. Que fala sobre a graça. A graça foi causa do início, desenvolvimento e conclusão da salvação do homem, de forma que ninguém poderia crer nem perseverar na fé sem esta graça cooperante. E, consequentemente, todas as boas obras devem ser atribuídas à graça de Deus em Cristo. Pronto. Ótimo. Todavia, quanto ao modus operandi desta graça, não é irresistível. Não é irresistível. Quer dizer, o homem pode resistir o Todo-Poderoso, o Deus de todo poder. Bom, isso é arminianismo. Isso é jesuíta. Isso é livre-arbítrio. Isso soa realmente como o ensino da Igreja Católica dos jesuítas. Aqui você, e se você vai para a contra-remonstrância, isso tem a ver também com o pecado original. Presta atenção, número 1. Adão caiu em pecado e toda a sua descendência está morto em pecado. E não é capaz de se converter e se salvar. Deus, na sua misericórdia, salva um certo número de pessoas de acordo com seu eterno e imutável conselho. 2, devemos considerar os crentes e os seus filhos como eleitos de Deus até que o contrário se manifesta. Sobre essa eu vou falar mais na sexta-feira. Deus não observou a fé e a conversão dos eleitos como motivos para a eleição, mas a fé e a conversão são o resultado da eleição. Não é? Isso é Efésios 1:4.
Deus, então, elegeu para que, e não porque ser santos e irrepreensíveis, mas para que. Então, não é motivo a fé e a conversão, mas é o resultado. 4, sobre sacrifícios. 5, para este fim, Deus mandou pregar o Evangelho e o Espírito Santo usa essa pregação e trabalha por meio de uma graça especial nos corações dos eleitos e os regenera para que possam se converter e crer e, de fato, varão. É irresistível. Não sei se você vai falar mais sobre isso, falando sobre os meios da graça. Certo, então não vou tocar mais. Mas aqui também os contra-remonstrantes estão dizendo, essa coisa de resistir, poder resistir, a Bíblia não ensina isso. E depois falando sobre a preservação dos crentes, dos regenerados pelo poder de Deus. Em 1613, depois de todas as discussões, os dois grupos, então, se reuniram e chegaram a essas conclusões. Essas são as questões. A eleição acontece baseada numa fé prevista, remonstrantes, ou é fruto da eleição, os reformados. O sacrifício de Jesus Cristo é suficiente para os eleitos e verdadeiros crentes de acordo com o plano de Deus, ou se estende a todos os homens, até aqueles que não creem e não se convertem e continuam e morrem assim. São os remonstrantes. A graça é irresistível. Os remonstrantes dizem, não pode resistir. Reformados disseram, não, Deus é soberano. A graça é irresistível. Qual é exatamente o papel do livre-arbítrio? O que significa a perseverança dos santos? O verdadeiro crente pode perder a sua salvação? Os remonstrantes dizem sim. O verdadeiro crente pode perder a sua salvação. Que para os reformados é como é. Então, onde está Deus, que é soberano e preserva, então, os seus eleitos? É só para pegar um pouquinho o cheiro, sabe? Não pode pegar todos os detalhes. Espero que funcione. Então, o sínodo de Dort, os 5 pontos contra os remonstrantes. É a divina eleição e reprovação, a morte de Cristo e a redenção do homem por meio dela, a corrupção do homem e a sua conversão a Deus e como ela ocorre, e a perseverança dos santos. São 5 capítulos dos cânones de Dort, que você encontra aqui. E o que destaca esse livro, em muitas edições que foram publicadas aqui no Brasil, se fala sobre os erros dos remonstrantes. Mas eu acredito que realmente nós não podemos falar erros. Erros, uma pessoa pode errar, mas nesse caso nós temos que falar sobre heresias. Heresias, realmente eles estão ensinando alguma coisa que é contra as Escrituras. Que o sínodo diz é igual à heresia de Pilágio. Então, já foi mencionado que o sínodo diz combina muito bem com os 5 pontos do calvinismo, que tem como símbolo o tulip. Tulip, então, um símbolo holandês. Então, as letras do tulip é um acróstico. Eu coloquei essas letras de cima para baixo. Total depravação. Eleição incondicional, mas você tem que olhar para inglês. Unconditional election. Limitada expiação, limited redemption. Irresistível graça. Perseverança dos santos. Esses são realmente os 5 pontos que definem, então, a doutrina do calvinismo. E que, então, não são aceitas, então, pelos remonstrantes ou arminianos. A condenação dos remonstrantes. Os pastores que se manifestaram como remonstrantes, então, não podiam mais continuar como pastores nas igrejas reformadas. Eles deviam, depois do concílio, do sínodo, eles deviam assinar um documento
em que eles deviam declarar que em todos os elementos ele concordar com a confissão que foi definido. E desistir de pregar as suas heresias. 80 pastores recusaram, foram exiliados. 38 pastores criaram, no final de 1619, sob a liderança de outro líder dos remonstrantes, Eugen Bogaert. Então, eles criaram a fraternidade dos remonstrantes. Inicialmente não era uma igreja, porque eles realmente estavam esperando que eles pudessem voltar e organizar, ou voltar para dentro das igrejas reformadas. E depois da morte de Maurício de Nassau, muitos remonstrantes, de fato, voltaram do exílio. Nós sabemos que o arminianismo, então, nos séculos depois, cresceu enorme. Eu só estou usando agora John Wesley. Ele é um seguidor de Armínio, mas também eu não ia dizer que o ensino dele é completamente igual a de Armínio. Você pode ver como em 30 anos, de 361 membros, cresceu até 1.063 mil membros. Então, houve um crescimento enorme lá nos Estados Unidos, a Igreja Metodista. O arminianismo no século XXI, nos Estados Unidos e no Brasil. De certa forma, tudo aconteceu, todas as conferências começaram assim. Num certo momento, faz já um ano, eu acho que foi 2016? Antes, 2016, 2017. Que visitando, então, as livrarias aqui no Brasil, eu notei que, então, estava aparecendo uma onda de literatura contra as igrejas reformadas, contra também a doutrina das igrejas presbiterianas, e eu me assustei. Falando com o pastor Lúcio, ele disse, rapaz, o que está acontecendo? Don Cineman me contou que realmente houve grandes discussões nos Estados Unidos, e todos esses livros que foram realmente escritos ali, agora são traduzidos e o vento os leva para aqui, para o Brasil. Então tem uma onda de material, Roger E. Olson, vamos poder ver a fotografia dele, Teologia Arminiana, 2006 em Estados Unidos, 2013 agora no Brasil. Contra o Calvinismo, 2011 e 2013 também aqui no Brasil. Zwinglio Rodrigues, uma introdução ao arminianismo clássico. Carlo Otto Banks escreveu uma biografia sobre Armínio em 1998 e foi publicado aqui no Brasil em 2015. Jerry Walls e Joseph Dungle, Porque Não Sou Calvinista, publicado em Estados Unidos em 2004, agora aqui em 2014. E George Bryson, O Lado Negro do Calvinismo, examinando e refutando biblicamente a doutrina reformada da dupla predestinação, recentemente em 2016. Tudo, então, jogado no mercado e ainda está continuando pela editora Reflexão. Então, neste momento, o mercado está sendo... Eles estão enchendo com material arminiano dos remonstrantes contra, então, as nossas igrejas. Eu disse para Lúcio, ele disse, olha, se nós vamos ficar calados, eu vou pegar minha mala, eu vou voltar para a Holanda. Porque o que estou fazendo aqui, se não querem me levantar para defender a doutrina bíblica da palavra de Deus, nós devemos nos levantar e realmente reagir e falar sobre isso e avisar, então, as pessoas para realmente nos confirmar na doutrina reformada. A minha pergunta, porque hoje em dia já posso ouvir remonstrantes arminianos dizendo, mas nós somos também reformados. Não faz muita diferença. A minha pergunta é isso. É isso? Não faz diferença?
se eu creio no livre-arbítrio ou se realmente eu creio na soberania de Deus. Eu quero, talvez vocês conheçam a história, Lucas 16. Talvez é bom só para ler, para refrescar, então, a memória de todos. Não, Lucas 18, desculpe. Versículo 9. É Jesus, que está falando, presta atenção. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. Ele diz: 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou com os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda com este publicano. Jejua 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Quero só usar essa história, essa parábola de Jesus, e fazer a pergunta: faz uma diferença entre o fariseu e o publicano? Faz uma diferença, sim. Um foi justificado e o outro não. O publicano acreditou na depravação total. O fariseu não. O fariseu acreditou no livre-arbítrio e se considerou justo, baseado nas suas boas obras, tudo que ele fez. Os arminianos acreditam também no livre-arbítrio. Deus é soberano, mas Deus é soberano, preserva os seus. Eles acreditam no livre-arbítrio, o homem pode resistir à graça de Deus, então ele tem que lutar para se preservar na sua fé, mas até pode perder a sua salvação. Os reformados dizem: não, Deus é soberano. Deus trabalha com o Espírito Santo na sua vida. E se você ora, Deus vai ajudar e preservar você até o dia final. Não tem texto no Filipenses que está dizendo? Ele vai terminar o trabalho que ele começou nos seus fiéis. Então, eu aprendi nas igrejas reformadas se eu devo contribuir um pingo, um suspiro à minha salvação, eu estou perdido para sempre. Porque tudo depende de Deus. O sacrifício de Cristo é suficiente. Só Cristo, o sacrifício de Cristo é suficiente para salvar a minha vida. Eu não posso me justificar. Como também o publicano não podia se justificar. Mas chamou, clamou, pediu, então, perdão dos pecados, a graça de Deus, e foi justificado. Certo.